E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, a fuça feia está aparecendo de novo no canal. Aqui está o mestre do terror, que eu vou mostrar ele assim hoje. Ele sempre tem que aparecer, é um vício desse canal. E eu decidi não deixar ele lá atrás hoje. Podia estar lá, ó, no lugar do Homem de Ferro, mas eu vou deixar ele aparecer. E esse é um daqueles vídeos com um viés um pouquinho diferente do canal, embora não seja o primeiro do estilo, tá? Porque é mais um vídeo sobre 10 capas. Eu decidi elencar, mostrar pra vocês, tirando aqui um livro que eu estou lendo atualmente, Stephen King, Conto de Fadas, maravilhoso, como basicamente tudo que esse cara escreve, pelo menos pra mim. E voltando ao foco, eu decidi elencar dessa vez as 10 melhores capas que eu tenho do Fantasma, que é o meu personagem de quadrinhos predileto, pelo menos no que se refere ao quesito herói. Não tem outro para bater, eu adoro esse cara. Deixa eu explicar algumas coisas aqui para vocês, deixa eu contextualizar algumas coisas aqui para vocês. Como eu não tenho, eu tenho uma determinada quantidade de HQs do Fantasma, mas eu não tenho basicamente quase nenhuma coleção completa. A única coleção que eu consegui completar até agora foi a da Mythos, quando o Fantasma estava sendo ali lançado pela Mythos, a coleção O Fantasma da Mythos. Tem vídeo aqui no canal de quando eu completei, uma coleção pequena. E como acima de tudo, pelo menos quando se refere a mim, quando eu faço os vídeos, a minha ideia não é mostrar as 10 melhores capas de uma determinada coleção, nem eu preciso ter a coleção completa. A minha ideia é só mostrar as capas que eu mais gosto daquele personagem ou daquela publicação, sempre dentro daquilo que eu tenho. Eu poderia fazer aí, elencar 10 melhores capas, por exemplo, do Almanaque do Fantasma, e mesmo aqueles que eu não tenho, eu poderia pegar as imagens da internet e tal. Mas não, são as 10 melhores capas do Fantasma que eu tenho, e de qualquer coleção do Fantasma que eu tenho. Vocês vão ver aqui que vai ter revistas do Fantasma de editoras diferentes, de coleções diferentes. Tem capas que vão vir de minisséries, tem capas que vêm de revistas da editora Globo e por aí vai. São as 10 melhores capas do Fantasma entre todas as edições do Fantasma que eu tenho, na minha opinião, né? Explicações demais, mas às vezes se faz necessário. Dadas essas explicações, não vamos enrolar mais e vamos começar. Eu coloquei na ordem da 10ª melhor capa até a primeira, né? Coloquei ao inverso, como eu fiz da outra vez, né? Vou mostrar primeiro a capa que eu menos acho interessante até chegar àquela que eu acho a mais bonita de todas, mas todas essas 10 aqui estão para mim entre as mais legais. E vou começar com essa daqui então. Fantasma, né? Contra os vampiros. Essa capa aqui eu acho muito legal. É uma revista que até tá bem maltratadinha, tem mancha e tal, mas não estamos falando aqui de qualidade de conservação das revistas, é a capa. E às vezes a razão pela qual você gosta da capa é como eu falei naquele vídeo que eu fiz sobre o Zagor, nas 10 melhores capas do Zagor. Às vezes a razão vai além de você achar o desenho bonito, às vezes é alguma outra coisa, é a história. Nesse caso aqui, eu simplesmente acho essa logo aqui, essa fonte, muito legal, e o Fantasma encarando o cara aqui, eu acho muito maneiro. Então pra mim ela pegou o lugar de a 10ª melhor capa do Fantasma, eu gosto demais. A 9ª melhor capa do Fantasma é essa aqui, do Almanaque do Fantasma. Muito legal, a volta a Taraquimo. Eu acho essa capa muito maneira, eu gosto da maneira, eu acho ela muito clássica, assim, o Fantasma com o seu uniforme vermelho, amarelo e preto, que foi como eu cresci lendo o Fantasma, né, como eu conheci o personagem assim. Ele com as suas armas clássicas, numa moldura, eu acho maneiro demais essa capa. É uma capa simples, muito simples e muito legal, da editora RGE. Aliás, eu não falei, né, mas ambas essas capas são da RGE. Vou tentar lembrar de falar de quem são as editoras, né. A 8ª melhor capa
tem muito de um componente nostálgico na escolha da oitava melhor capa. Eu acho a capa muito bonita, mas é porque ela também me lembra um momento muito legal, muito nostálgico de quando eu era moleque. Esse gibi me foi comprado pelo meu pai, se não me engano. E quando eu consegui, depois de algum tempo, comprar de novo um exemplar desse gibi, eu fiquei extremamente feliz, que é da Fantasma Especial, da Editora Globo, e ele aparece socando um pirata na capa, né? Temos aqui tá até dobrado aqui, gente, ó, oh, coisa séria, ó. Chantagem e morte na Fortaleza de Sanloy. Eu gosto muito dessa capa. Lembro que a história me decepcionou um pouquinho, porque eu achei que eu ia ver o fantasma lutando com piratas de verdade. Não eram piratas de verdade, eram caras de um filme e tal. Mas muito maneira essa capa e pegou aqui o lugar de a oitava melhor capa. Depois nós temos da Fantasma Especial, também da Editora Globo, Sarracene, o Diabólico Mestre da Morte. Eu simplesmente acho a capa bonita. Nenhuma outra razão para isso. Eu acho essa capa aqui muito legal. A história aqui dentro também é muito boa, diga-se de passagem. Mas eu acho a capa extremamente bonita. Depois, né, aqui já temos então 4 capas. Lembre-se, estamos elencando as 10 melhores capas. Então nós temos a 10ª, a 9ª, a 8ª, a 7ª. E vamos aqui então para a 6ª melhor capa, na minha opinião. E essa faz parte de uma minissérie que eu nunca completei. Na verdade, nunca tentei completar. E que lá no fundo, eu só tenho esse exemplar. E que lá no fundo eu nunca nem fiz muita questão de completar. Eu não gostei tanto do material dentro. Mas eu acho a capa extremamente bonita, que é essa aqui. Né? A Fantasma, quando foi publicada no Ministério da Marvel Comics, que ele tá aqui na capa gigante assim, né? O espectro do fantasma e essa guerreira aqui com uma cara extremamente violenta. Eu acho essa capa muito bonita, bonita de verdade, é uma das minhas prediletas. E como bônus tem essa parte de trás aqui que eu também acho bem interessante. Esse é o número 2, como eu disse, eu nunca completei essa coleção. Eu nunca nem tentei completar a coleção dessa minissérie. Eu não sei, alguma coisa no texto não me pegou. Eu não achei tão divertido assim. Não sei lá porquê. E embora eu ame o personagem, eu vou aproveitar para devagar um pouco aqui, né, pessoal? Por que não? É uma oportunidade, estamos falando de um personagem que eu amo muito. Mas assim, embora eu goste demais do personagem, eu tenho aquela coisa, não é porque eu gosto demais de um personagem que tudo que sai dele vai me agradar incrivelmente. Eu acho que a maioria das pessoas é assim, né? E eu não consegui me interessar totalmente. O texto não me pegou, eu esperava mais por ser material da Marvel e tal, e acabou que eu nunca corri atrás de completar. Tenho essa edição até hoje, eu comprei essa em banca na época. E ficou. Mas a capa é linda, a capa é linda. Então, pessoal, vamos agora para as 5 últimas, né? Para as 5 melhores. A próxima capa também é uma Fantasma Especial da Editora Globo. E a razão é simplesmente porque eu acho a capa bonita demais. Eu gosto da capa, que é essa aqui. Eu simplesmente gosto demais desse aspecto do fantasma com o uniforme que depois se tornou, aqui no Brasil eu digo, né, o uniforme padrão. Sempre foi o uniforme dele, mas aqui era mais ou menos desconhecido durante um tempo. E ele, com esse tigre gigantesco ali, ameaçador sobre ele, eu acho essa capa extremamente bonita. É por isso que ela está aqui e pega o lugar de a 5ª melhor capa.
Agora estamos perto do pódio. Vamos para a quarta melhor capa. A quarta melhor capa, ela vem do Almanaque do Fantasma da RGE, o Almanaque número 2. E eu acho ela extremamente bonita, simplesmente porque, cara, ela é muito clássica. É uma capa, se você parar para pensar, muito simples. Não é uma... Nossa, tem uma imensa criação aí. É uma capa até meio marqueteira, porque a revista na época te dava grátis a marca do bem. Eu não sei exatamente como isso se deu, se era um adesivo, alguma coisa assim. E a capa então era voltada para isso, para o fato de que estavam te dando esse brinde na época. Mas eu acho muito bonita mesmo assim, que é essa, o Almanaque do Fantasma. É aqui ó, grátis, a marca do bem, da RGE. Eu acho extremamente bonita essa capa, eu acho que ficou bem legal. Gostaria de ter essa marca do bem. Eu tenho o anel do Fantasma com a marca do bem, que veio naquela revista da Mitos, se não me engano, especial lá com arte do Dinho Aparo. Mas eu gostaria de ter tudo do Fantasma nesse sentido. Então é a quarta melhor capa. E agora a gente entra no meu pódio, aquelas que eu acho as mais bonitas de todas, sem nenhuma dúvida. E em terceiro lugar fica essa capa. Também é de uma Fantasma especial da Globo, é da número 20. E eu simplesmente acho essa capa bonita demais. É isso. Eu acho as cores legais, eu acho o que está acontecendo na capa legal. Tem um ar de ameaça, um ar muito super heroístico. Eu curto muito. Aqui, olha só. A cruel luta contra o Deus Tigre. Olha que capa bonita, cara. Eu acho essa capa muito linda. Desde a primeira vez que eu a vi, ela já me impressionou. Inclusive eu fiquei meio na dúvida se ela deveria ser só a terceira capa ou se ela deveria ser a segunda, porque eu não tenho dúvida sobre qual é a primeira, né? A questão aqui vai muito na estética de simplesmente ser uma capa que eu acho bonita, então eu não tive nenhuma dúvida sobre qual é a primeira. Mas entre a segunda e a terceira eu fiquei com dúvida, mas eu escolhi essa para ser a terceira, porque a próxima capa tem um aspecto que eu acho muito interessante. Então aqui tá. E a história aqui dentro também é bem legal, mas a capa é fantástica demais. O Fantasma, principalmente nas suas fases mais antigas, Editora Globo, RGE, ele tem uma certa tendência a ter umas capas mais simplistas, se você parar para pensar. E por isso mesmo, capas com uma certa elaboração, como essa daqui, são coisas meio raras e chamam muito a atenção. E o que nos leva à segunda melhor capa, a segunda capa mais bonita que eu tenho. E que para mim ela é simplesmente linda, porque a arte passa uma impressão de ser arte pintada. Né? É uma arte que está muito bem trabalhada, é muito detalhada. Vocês vão prestar atenção aqui na mão do personagem. Cara, dá até para ver cutícula. Que coisa louca. Foi muito bem bolado o lance do escuro, do fantasma emergindo da escuridão. É uma das capas. Chega a ser quase um desperdício essa capa tá numa edição ordinária, vamos dizer assim. Parece o tipo de capa que se usaria numa edição hiper especial do personagem, que é da Fantasma, essa da Editora Globo, a número 17, Justiça na Selva. Olha essa capa. É simplesmente linda. É como eu falei, olha o detalhe aqui, ó, cara. O fantasma emergindo das sombras, o anel da caveira. É linda demais essa capa, linda. Eu tive um pouco de dúvida sobre se ela deveria ser a segunda, se ela, entre ela e a outra, mas no final das contas ela ficou como a segunda melhor capa, porque não dá, velho, essa capa é linda. E aí, para finalizar, né, o nosso pódio, esse vídeo já ficou até mais comprido do que eu esperava. É que eu falo demais, eu tagarelo demais, eu divago demais, né? Tô fazendo isso agora, nesse momento. Mas é simplesmente, de todas as edições do Fantasma que eu tenho, na minha opinião, essa é simplesmente a mais linda capa que eu tenho. Eu gosto de tudo nela. Eu gosto do fundo, que passa tem caveiras flamejantes, rostos espectrais
flamejantes. Eu gosto da posição que o fantasma tá. Eu acho que é a capa em que o fantasma tá mais ameaçador, tá com uma aparência mais violenta, mais insana. A expressão do rosto dele, a boca dele, assim, tá como alguém assim que tá com sangue nos olhos e extremamente realista. Ficou uma capa extremamente realista nesse sentido, como se você realmente estivesse vendo um cara vestido de fantasma e não um desenho. Eu não sei explicar, é uma sensação que provavelmente é só minha, mas eu acho essa capa linda, não tem jeito. É da coleção O Fantasma, da Mythos, a Revolta, a conclusão da saga, o espírito de Matt Turner. Eu falei sobre isso, eu fiz vídeo sobre essa saga no canal. É a número 8 e olha a capa, é simplesmente linda. Provavelmente tem... Não vou nem falar de opiniões, porque opiniões divergem. Tem gente que deve ter as mesmas revistas que eu e com certeza elencaria outras capas. Eu vou dizer assim, com certeza tem capas muito mais bonitas do Fantasma em outras coleções por aí. Mas das que eu tenho, na minha opinião, essa é a capa mais linda. Olha isso, cara. E o curioso é que são duas edições que têm alguma coisa em comum, né? Que é o fantasma em primeiro plano apontando, mostrando a mão, né? Tem essa coisa em comum, mas o fantasma é um personagem realmente cativante. E essa capa, cara, olha só, esse fundo, ele aponta, olha a expressão do rosto dele, cara. É a mais linda capa que eu tenho. E essas são, então, as 10 capas mais bonitas do Fantasma que eu tenho. Eu gosto demais dessas capas. E vindas deste personagem, cara, não poderia ser diferente. É um dos vídeos mais gostosos de gravar, né, cara? Quando você vai falar de um personagem, de uma situação, de um assunto que você gosta muito. Se você tem edições do Fantasma aí, se você gosta... Talvez tenha até mais do que eu tenho uma coleção bem modesta, na verdade, do Fantasma. Tem outras capas que você gostaria de mencionar? Deixa aí nos comentários, vai ser legal. Pode até deixar uma indicaçãozinha sobre que capa é. Caso eu não tenha, eu vou querer procurar, eu vou querer ver, né? Eu vou querer saber como é que capa é essa. Se gostou desse nosso conteúdo de falar sobre capas, comenta aí também. De repente sugere um outro vídeo com 10 capas de algum personagem, super-herói ou revistas, que se eu tiver eu posso procurar o que eu tenho e ver dentro do que eu tenho quais são as 10 melhores capas. Enfim, vamos interagir aí nos comentários, é sempre muito legal. Os comentários são sempre um espetáculo à parte, né? Tem de tudo, tem caras que aparecem para dizer que eu sou hater do Capitão América, né? Tem sempre sugestões muito legais, explicações muito legais. Eu aprendo muito nos comentários, eu aprendo mais do que se eu fosse ficar querendo pesquisar por aí, né? E desse vídeo, se você gostou, aquele likezinho aí pra mim, pro Mestre do Terror. Vou mostrar ele de novo aqui, ó, tem que aparecer. E todo mundo já sabe como acabam esses vídeos. Fomos!